E aí, galera, voltamos, 2025, segundo episódio do Pode Crer no Ar. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, um prazer estar de volta. E hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente já vai começar falando de missões, de avivamento, de estudar a palavra, de coisa boa, para você ter um início de 2025 inspirado pelo Espírito Santo. Vou deixar a Natália apresentar o nosso convidado. Antes de apresentar o convidado, eu queria convidar você também para assistir o podcast em áudio. A gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon. Então não tem desculpa, pode indicar para um amigo, para vários amigos, que a gente quer crescer e levar a palavra de Deus. E também estamos nas redes sociais. A gente tem tanto tempo que a gente não grava que a gente até esqueceu. Instagram, podecrer.ofc. Na rede vizinha é o mesmo @, então vai lá, porque a gente posta bastante corte, a gente posta muito conteúdo maneiro e você ainda pode deixar a sua sugestão de quem você quer ver no Pode Crer. Pronto. É isso. Nosso convidado de hoje é um rapaz novo, mas que tem levado a palavra de Deus para muitos jovens, inspirado muitos jovens. É um prazer te receber, pastor David Maciucci. Muito obrigado, meninas. Que privilégio e prazer estar aqui. E, bem, eu queria agradecer também. Vocês já tiveram o meu pastor Cris Duran aqui. E acredito que fizeram a ponte aí. E também o meu pastor Lucas, que veio me acompanhar. Ele me acompanha em todas as viagens, todas as ministrações. Então, eu zelo muito por esse cuidado e também submissão, né? Autoridades. Obrigada, pastor, pelo cuidado. Sim, obrigado, carinho. Seja bem-vindo ao nosso muito estúdio. Muito obrigado. David, eu queria começar perguntando do seu início na fé, né? Você é filho de pastores, mas que descobriu mesmo Jesus lá na frente. Queria que você compartilhasse isso com a gente. Sim, então, como eu estava comentando um pouquinho antes, né? Eu nasci na Argentina, muitos não sabem disso. Mas a minha mãe é americana, meu pai é argentino. E aí, com 2 anos, eu mudei para os Estados Unidos. Os meus avós, eles faleceram antes de eu nascer, mas eles tinham um grande ministério na Argentina. Meu avô fazia muitas cruzadas, plantou 250 igrejas. Então, sempre meio que carreguei... todo mundo que falava para mim, falava que eu carregava esse legado, né? Mas é aquela história, você é filho de pais que estão na igreja, que servem, que estão pastoreando e tudo. E você não realmente tem esse conhecimento das escrituras, relacionamento com o Senhor. E bem, com o tempo, a gente acabou, na verdade, saindo de onde a gente estava. E meus pais foram para Colorado ajudar com outra igreja. E foi lá onde algumas coisas começaram a acontecer. Meus pais se separaram e quando meus pais se separaram, foi onde eu... assim, entrei com força no mundo. Inclusive, eu estava falando para o pastor Lucas esses dias que a gente estava organizando nossos ministérios. A gente tem ministério online, eu cuido dos jovens ao redor do mundo, mas a gente estava vendo o ministério dos adolescentes. E eu falei para o pastor, quando eu tinha 12 anos, infelizmente, eu já estava bebendo, já estava fumando. Já estava assim, os adolescentes, hoje em dia até mais novo, né, pré-adolescente, já começou a ser exposto a tudo isso. E foi assim comigo, fui exposto. E nada, me perdi no mundo totalmente, até que um dia mudei para Argentina, porque meu pai, quando ele se separou com minha mãe, ele voltou para Argentina. E eu fui lá, morar um tempo com meu pai lá, e foi aí onde um dia, nesse tempo, minha irmã estava tendo o seu encontro, e ela veio visitar a gente na Argentina. E ela falou assim, Davi, ela estava com os meus tios, né, que são pastores até o dia de hoje. E ela falou assim, Davi, a gente tem um chamado. Eu lembro, eu estava num ônibus com ela, indo de uma cidade na Argentina para outra. E ela estava me explicando tudo que ela estava vivendo, o encontro que ela teve e tudo. E eu senti algo no meu coração. Eu senti como algo me chamando, né? E foi lá onde eu falei, nossa, eu preciso me entregar a isso. Porque eu lembro quando eu cheguei na Argentina, eu tentei muito parar de fumar, de beber. Mas eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu estava numa cidade pequena que não tinha nenhuma igreja real, assim, verdadeiramente compromissada, que inclusive, que a gente vê muito hoje em dia, né, pastor? A gente encontra muitas pessoas que não têm encontrado lugares em cidades pequenas. Eu tenho um discípulo hoje em dia indígena. Então eu tô cuidando de um discípulo que sempre tá me ligando lá da aldeia dele, e é muito interessante até aprender sobre toda essa cultura e tudo. Então a gente tem conseguido alcançar muitas pessoas, só que nessa época eu não tinha ninguém para me alcançar dessa forma, né? E eu falei pro meu pai, pai, eu preciso
entregar a minha vida para Cristo. Só que era muito, muito além do que palavras que eu queria entregar. Eu queria, assim, realmente mudar tudo. Eu falei para ele, eu sinto que a única forma de eu fazer isso é ir morar com os meus tios. Então ele falou, ok, filho, se isso é o que você quer, você sabe que o pai te apoia. E foi lá onde eu liguei para os meus tios, a minha tia chorando quando eu falei para ela, né? Falei, tia, eu quero aprender, eu quero conhecer as escrituras, quero entregar minha vida a Cristo, porque eles passaram muito tempo orando por mim. E aí foi onde eu mudei de volta para Miami, que eles estavam lá, e foi lá onde eu comecei a aprender o que era ler a Bíblia, né? Era muito engraçado, porque eu comecei a ler, eu comecei a ler o Novo Testamento, né? Eles me deram de presente o Novo Testamento, né? E eu li Mateus e falei, uau, sinto que pulou muito a história de Jesus, né? Porque eu pensei que ia ser tudo detalhadinho. Quando eu comecei a ler o próximo evangelho, eu falei, tá falando tudo de novo. Ou seja, eu não tinha conhecimento nenhum das escrituras. Só que um líder tinha falado, assim, a primeira célula que eu tinha feito, ele me ensinou sobre João. Eu lembro até o dia de hoje, João capítulo 1, onde diz que o verbo se tornou carne. Jesus, a palavra, se tornou carne. E que nosso relacionamento com Cristo é uma reflexão, você diz? Reflete nosso relacionamento com as Escrituras. Então, quanto mais a gente conhece das Escrituras, mais podemos realmente dizer que conhecemos a Cristo, se assim vivemos aquilo que está nelas. Então, foi assim meu começo. E bem, de lá fui crescendo, conhecendo mais e mais, e a vida me trouxe para os meus pastores. Você falou de fumar, beber. Eu queria que você, não sei se para você foi fácil largar, mas muitos jovens têm essa dificuldade, né, de querer largar. Sim. É muito vício em pornografia também, a gente vê os jovens. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Amém, sim, muito importante. Na verdade, eu fiz uma pregação sobre os 3 níveis de renúncia para seguir a Cristo. E nela eu falei sobre como foi renunciar para minha bebida e essas coisas. E inclusive eu coloquei isso no Instagram e viralizou muito, porque conectou com muitas pessoas. E eu contei a história de quando eu cheguei para casa dos meus tios. Eu lembro quando uma das primeiras noites eu deitei, estava indo dormir, e eu parei para pensar comigo da decisão que eu tinha tomado. Porque realmente para seguir a Cristo é uma decisão. Não é apenas uma empolgação, não é apenas uma pequena oração que você faz, é realmente algo que você tem que se decidir. É o que eu quero ou não? Eu lembro, eu deitei e eu pensei, caramba, nunca mais vou me embriagar. Nunca mais vou ficar, você fala chapado? Uhum. Nunca mais vou poder entrar na pornografia, nunca mais vou poder, porque é verdade. Quando a gente começa a seguir Cristo, não há como alguma parte de nós ainda querer voltar, ou ainda dizer, vou andar um pouquinho com Cristo, mas em alguns momentos eu ainda vou ter minha volta para o prazer. E eu tinha isso muito claro no meu coração. E quando eu estava tendo essa luta comigo nessa noite, eu falei, caramba, como que eu vou me divertir? Como que será a minha vida nunca mais me embriagando? Porque eu comecei a lembrar de todas as festas, de tudo que eu fazia, que, para ser sinceros, é um prazer para a carne. Por isso as pessoas voltam para o pecado, porque é prazeroso. Se fosse ruim, ninguém aqui. Exatamente. É uma mentira, né? Que te faz pensar que vai ser bom, e aquilo que instantaneamente te gratifica, mas no longo prazo te destrói, né? E enfim, quando eu vi isso, eu falei, caramba, nunca mais vou poder voltar para isso. Eu lembro claramente que eu tinha que tomar uma decisão. E foi uma luta, mas eu orei, falei, Deus, esse é meu compromisso contigo. Nunca mais quero voltar. Só que qual foi a chave? A chave foi que eu tomei uma decisão de me colocar num ambiente onde essas coisas não iam ser mais proporcionadas para mim. Eu não estava mais na escola, porque eu saí da Argentina e eu vim para casa dos meus tios. Eu fiquei lá uns 6 meses sem ir para a escola. Meus tios são pastores, então eles me disciplinaram muito, fazer meu devocional todas as manhãs. Eu estava rodeado, eu só conhecia a pessoa da igreja, que mesmo tem muitas pessoas da igreja que faz todas essas coisas, infelizmente. Mas graças a Deus, e eu sempre fui o cara chatinho, né? Na verdade, todos meus primos, até minha irmã, assim, me lembram o cara chatinho. Falava, não, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer isso. Mas realmente, a Bíblia fala sobre isso. Quem anda com o sábio se tornará sábio. E quem anda com os tolos será como um tolo. Então, o mais fácil que eu digo para os jovens que estão assistindo é
se você quer mudar os seus hábitos, ande com pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Eu hoje tenho um hábito muito forte de orar. Por quê? Porque eu comecei o discipulado com o pastor Lucas, né, que é o bispo do nosso ministério. E desde o começo ele falou assim, Davi, eu vou fazer um compromisso contigo a orar todas as noites contigo. Ele ora primeiro com o pastor Cris, aí depois ele me liga e todas as noites a gente ora juntos. Então é claro que isso vai gerar em mim uma vida de oração. O pastor Lucas sempre buscando, Davi, como foi seu devocional? O que o Senhor tem falado com você? Como foi o jejum dessa semana? Então andar com pessoas que têm esses hábitos e te impulsionam a ter esses é algo natural. Algo natural que vai acontecer. Por isso Hebreus 10, 25 diz, não parem de se ajuntar como muitos de vocês têm feito. Ao contrário, especialmente nesses últimos tempos. Então eu creio muito na importância da gente se rodear com as pessoas certas e ser muito intencionais nisso. E foi por isso que estou hoje onde estou. Você também falou muito sobre como o discipulado foi importante na sua Sim, vida, demais, né? demais. E às vezes algumas igrejas, alguns líderes não têm esse entendimento de que não basta só a pessoa aceitar Congregar. Jesus no momento do apelo. Precisa ter um acompanhamento para saber se ela está crescendo, para Com ajudar certeza. essa pessoa, ainda mais uma pessoa que nunca teve contato, né, com o reino de Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre como hoje você entende essa questão do discipulado com as vidas que você cuida. Sim. Nossa, eu amo esse tema, discipulado, porque acho que é um tema que Jesus ama, né? Com certeza. O primeiro que ele fez quando o ministério dele se formou foi buscar discípulos, a ensinar eles, e depois, como diz em João capítulo 15, verso 7, ele fala para eles que o tempo dele está chegando onde ele vai de volta com o Pai. O que ele fala? Então, como eu estou indo com o Pai, agora vocês farão coisas maiores. E ele deixa eles a grande comissão de fazer o quê? A grande comissão não é apenas pregar o evangelho, a grande comissão não é apenas levantar ministérios, a grande comissão, Jesus diz, vai e façam discípulos das nações. Então, olha isso, é uma ordem de Cristo. Eu lhes dou essa ordem. Vão e façam discípulos das nações. E aí ele fala, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a seguir todas as ordens que eu tenho os dado. Então ele deu a ordem de fazer discípulos e ele falou, ensina eles a também seguir isso, a ser discípulos e fazer discípulos. Então esse é um grande pilar do nosso ministério, né? A gente tem um ministério online, que muitas pessoas, por causa talvez da pandemia, muitos pastores também, têm a impressão que o ministério online é que aqueles membros que não querem ir para a igreja, então eles assistem o culto online enquanto eles estão fazendo a louça, quando estão cuidando das crianças, mas não é isso. O ministério online cresceu justamente pela falta de pessoas sendo discipuladas, sendo cuidadas, e a prova disso, você pode entrar no meu Instagram e todos os dias você vai ver pessoas falando, Davi, eu estou passando por isso, e não tenho ninguém para me cuidar. Davi, eu estou no pecado e não sei como sair. E você vê pessoas vindo até mim, confessando, abrindo seus corações, justamente por falta desse cuidado. E eu confesso que isso me indigna muito. Isso entristece meu coração, o coração do pastor Lucas, o coração do pastor Cris, porque Jesus, como ele ama essas vidas, a Bíblia diz que ele deixou as 99 para ir atrás do um. Mas quantas igrejas estão cheias de pessoas que não estão sendo pastoreadas e cuidadas? Então, nós temos recebido essa comissão. Então, primeiro tem que começar com isso. Você tem que amar, discipular e amar ser discipulado. Então, eu sei discipular hoje porque eu fui bem discipulado. Então, o que eu faço hoje? Assim como Paulo diz, sejam imitadores de mim, pois eu sou imitador de Cristo, eu sou imitador dos meus pastores, porque eu sei que eles são imitadores de Cristo. E nosso discipulado funciona assim. A maioria dos jovens, né, eles vieram através de um podcast, através de um vídeo, através de uma pregação, e eles vêm e a gente começou um processo que a gente chama o Step 1, porque a gente é muito sério. E o Senhor ensina, quando Ele manda os seus discípulos, Ele fala, entre nas cidades, ensina para eles a palavra, e se eles não aceitam a palavra, sacode o pó das suas sandálias e vai para a próxima. Então a gente tem que ter um certo cuidado de quem a gente permite se aproximar, porque Jesus fala, não lance pérolas aos porcos.
Então também, como ministros da palavra e como pessoas que Deus tem entregado pérolas para dar para os outros, temos que valorizar isso e buscar pessoas que valorizam também. Então a gente tem esse Step One, que começou com o pastor Lucas, né? A gente chama a porta da entrada do ministério, porque ele tem aquela visão X-ray, não sei como dizer, X-ray, que consegue ver, né, além do que as pessoas falam. E só que quando eu cheguei, a gente foi direcionado a começar a mesma coisa para os jovens. Então eu faço um trabalho muito perto com o pastor Lucas. Ele ensina para os adultos, eu pego esse mesmo ensino e dou de uma forma para os jovens. Na linguagem. Exatamente. Então tem sido muito legal. E aí os jovens começam a se deparar com o que eu chamo da sã doutrina. Porque Paulo ensina sobre isso. Se você vai para 2 Pedro, capítulo 2, Pedro fala sobre os lobos, os falsos profetas e mestres que têm distorcido a doutrina. E isso tem levado muitos a cair. Isso tem levado muitos a se afastarem. E esse capítulo é incrível, inclusive eu sempre sugiro pessoas a ler 2 de Pedro capítulo 2, mas aí também nós vemos Paulo com Timóteo, com Tito, e ele envia eles e fala, restaura a sã doutrina. Então eles vão para Éfeso, eles vão para as cidades onde as igrejas estavam implementadas e começavam a restaurar o que muitos estavam tentando de distorcer. Como também fala em Judas capítulo 1, que tem alguns que têm infiltrado e têm trazido doutrinas destruidoras, distorcendo a graça de Deus. Então muitas pessoas não sabem o que é a graça. Muitas pessoas não sabem o que é um verdadeiro discipulado. Muitas pessoas não sabem o que significa nascer de novo. E um requisito da nossa salvação. Precisamos nascer de novo para herder o reino de Deus. Então esse é o Step One, onde começamos a restaurar essa sã doutrina. E perante isso, tem pessoas que ilumbram? Seus olhos iluminam. Exatamente. E falam, uau, eu tinha tanta fome por isso. Eu tinha tanta sede por isso. Enquanto vai ter outros que dizem, caramba, não quero disso. Então, a gente recebe muitas pessoas que querem fazer parte do ministério online. Alguns porque não têm onde correr e outros porque querem correr de compromisso. Então aí a gente pega os que realmente não têm achado alimento e começamos a dar. E esse Step One, a gente, inclusive ontem eu estava fazendo uma das nossas macrovinhas com esses do Step One, que a gente chama. E eu estava no Google Meets com eles e vocês têm que ver como eles recebem com tanta fome e sede. E é como você está dando comida para alguém que por muito tempo não teve. Então você começa a ter uma compaixão por essas vidas e termina e eu vou lá, eu falo pro pastor Cris, o pastor Lucas, você tinha que ver fulana de tal, pastor, e eles se alegram tanto. O primeiro amor. Sim, demais, demais. E aí, quando a gente vê que a pessoa tem sido fiel, aí a gente fala que agora essa pessoa realmente tem valorizado e vamos escolher um vinhateiro, a gente chama, né? Acho que o pastor Cris, quando estava aqui, imagino que ele falou sobre a parábola do vinhateiro, que é um pilar do reino de Deus, porque o Senhor fala o reino de Deus é assim. E aí, esse vinhateiro vai começar a cuidar dessa figueira, como dizem em Lucas 13:11, 11, né? 11 ou 13, parábola da vida vinhateira. Todo mundo aqui assim, ó, se olhando. 13, Lucas 13, que fala no verso 6, sobre a parábola do vinhateiro. Inclusive, se alguém coloca a parábola do vinhateiro, certeza a primeira que vai sair é a pregação do pastor Cris e vai ensinar muito, como me ensinou. Mas aí a gente dá um vinhateiro e esse vinhateiro começa a cuidar dessa vida, começa a sondar. Então, para responder a sua pergunta, né, como esse discipulado, quando você vê essa parábola, você vê que uma figueira, o que acontece? Ela precisa passar quando o Senhor vem e busca o fruto e não é achado, né? O Senhor fala nessa parábola, ele vai para a vinha dele, busca a figueira e vê que não tem fruto. E aí essa figueira, o vinhateiro vem e o Senhor fala, olha, ela não tem produzido fruto depois de 3 anos de estar aqui nessa vinha. Chega o tempo de cortar. E aí vem o vinhateiro que intercede. E esse é um papel fundamental também do discipulado. Interceder por essas vidas e fazer com que, de uma forma misteriosa, meninas, a graça de Deus se estenda sobre essas vidas. Porque Deus já veio com uma decisão. Eu vou cortar. Mas olha, da mesma forma que em Êxodo 32, Deus vem para Moisés e fala, porque Moisés estava no topo da montanha, olha o que esse povo está fazendo.
Eu vou destruir todos eles. Eles estavam levantando o seu bezerro de ouro, né? Os seus ídolos, se entregando para falsos líderes e mestres. E Deus fala, Moisés, vou destruir todos eles e vou cumprir a minha promessa apenas com você e sua descendência. Mas Moisés, ele orou, clamou e de uma forma misteriosa fez o Senhor lembrar, né? Lembre-te. Ele teve uma intercessão com o Senhor e por causa disso o Senhor estendeu a sua graça sobre Israel. E da mesma forma nós, como vinhateiros, eu e o pastor Lucas, como eu falei, oramos todas as noites. Deus, nos ajuda a alcançar aqueles que talvez hoje não estão produzindo frutos, mas queremos dar uma chance, queremos adubar, queremos cuidar, porque na parábola esse vinhateiro fala para o Senhor, deixa eu tratar essa figueira, deixa eu cavar ao redor das suas raízes e adubá-la. E então aí vem o trabalho do vinhateiro, e um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, ele vai ter as marcas e a sujeira, né, da terra nas suas mãos, porque ele se aproxima à figueira. A Esther, né, ontem ela falou, para quem não sabe, Esther é minha noiva. Filha do Cris Duran. Sim, exatamente. E a gente estava nessa vinha ontem, cuidando dessas vinhas, e ela falou algo que eu fiquei, uau, é isso. Que Jesus, quando ele foi para ver se aquela árvore tinha fruto, naquela história onde ele vai e não tem fruto, então ele amaldiçoa, a Esther falou isso, algo muito forte. Ela falou assim, muitos líderes não sabem do estado da figueira porque eles não se aproximam. Isso é verdade. A única forma que você vai saber se a figueira tem ou não tem frutos é se você se aproxima e você recebe esse discernimento do Senhor para sondar essa vida. E esse sondar não é nada legal. Muitas vezes até para o líder quanto o discípulo, sabe? Às vezes é desconfortável você ter que abordar o seu discípulo e perguntar, você tem assistido pornografia? Mas se você tá confortável, tá na sua zona de conforto, você não vai querer mudar nada. Exatamente. Você não vai nem enxergar o que precisa ser. Totalmente. Então, o evangelho é tudo sobre renúncia, é tudo sobre sair da sua zona de conforto. E esse é o problema com muitos membros que começam a ter muito conforto e muitos líderes também que começam a estar muito confortáveis. Mas aí é onde começa o trabalho de se aproximar a essa figueira e você começar a sondar e perguntar. É algo muito pessoal. E muitos pastores podem dizer, não, o ministério está muito grande para eu fazer isso. Mas aí o papel do pastor levantar, ele, da mesma forma que Jesus tinha um ministério muito grande, mas pegava seus discípulos e os ensinava, ele deve levantar líderes que vão discipular de outros e cuidar das ovelhas. Porque esse é o papel do pastor. Esse é o papel do pastor. Em Pedro fala disso, que o pastor supremo levantou pastores não para se aproveitar do rebanho, não para senhorar sobre eles, mas para cuidar, para pastorear. E por isso, esses pastores serão grandemente cobrados pelo Senhor. Porque o Senhor incumbiu uma missão e eles não multiplicaram os talentos. Eles não cuidaram daquilo que foi colocado nas suas mãos. E isso é muito sério. E aí vem onde tem todo esse trabalho. Eu sei discipular porque eu fui discipulado. E assim vem. E os meus discípulos vão saber discipular porque eles foram discipulados. Então começa com a cabeça da noiva, que tem estabelecido autoridades, e eles vão e todo o corpo deve ser discipulado. Porque ele é o bom pastor, né? E a Bíblia fala, o bom pastor, muitos falam assim, Jesus é meu pastor, eu não preciso ser discipulado por ninguém. Só que eu falo assim sempre, se Jesus é o único mediador entre o Deus e o homem, é verdade, né? É o único mediador, como a Bíblia diz. Bem, então é muito válido a gente prestar atenção a tudo que ele fala. Se ele é meu mediador entre eu e Deus, preciso seguir as instruções desse mediador. E a Bíblia fala que Jesus estabeleceu os pastores, os profetas, os apóstolos, os evangelistas e os ministérios. Então, o mediador estabeleceu discipulado. Então, se ele está mediando entre eu e o Senhor, não sei se se fala assim, sim. Então o que ele está falando é, olha, eu quero falar através do seu pastor, eu quero falar através do seu líder, porque isso ensina para nós submissão e quebra nosso orgulho. E aí vem o discipulado muito sobre quebrar orgulho. O orgulho é a raiz de todo o mal, é onde começou o pecado.
E muitos não querem ser discipulados porque não querem ser expostos. O trabalho do discipulado é muito baseado na confissão de pecados. A Bíblia fala em Tiago que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Em Gálatas 6:1, Paulo diz assim, depois de Gálatas 5, onde ele acabou de falar de todos os que não herderão o reino dos céus, que o fornicador, o adúltero, o bêbado, aquele que cobiça, ele dá a lista de todos que não herderão o reino dos céus e ele fala, olha, tudo que é exposto à luz se torna luz. Então, quando nós estamos em pecado e seguramos esse pecado, nós precisamos expor isso à luz. Só que a Bíblia nos ensina como fazer isso. Em Gálatas 6:1 diz assim, se alguém é surpreendido no pecado, líderes espirituais, homens espirituais, devem restaurar essa pessoa. Isso é muito fundamental do discipulado. Você tem uma pessoa que reconhece que caiu no pecado, que deve ser uma surpresa. Um cristão não deve ser um hábito a vida de pecado. Deve ser surpreendente. Quando o meu discípulo cai no pecado, é uma surpresa. Porque tem muito tempo que a gente já tratou tudo isso. Né? Quando é uma pessoa que constantemente está caindo, é porque não está recebendo a palavra, porque está rejeitando o ensino, porque está se escondendo, e essa pessoa, você começa a ver que essa pessoa realmente não ama a Cristo, ama o seu pecado. Mas aí em Gálatas 6:1 fala que essa pessoa deve ser restaurado por homens espirituais. Então olha aí, quem faz o trabalho de restaurar quem está em pecado? O discipulador. O líder. De acordo com as Escrituras, o homem é espiritual. Então ele tem que estar apto para restaurar vidas, ele tem que ter um relacionamento íntimo com aquele que caiu, e aquele que caiu, como que o líder vai saber que ele caiu? Ele tem que confessar seu pecado. Só que por que muitos não confessam seu pecado? Vergonha. Vergonha. Mas além disso, orgulho. Orgulho. E aí é onde aquele que fala, não, Deus, eu vou confessar para você, mas não vou confessar para o meu pastor, ele cai em um pecado talvez ainda maior, o orgulho. E por isso Deus estabelece profetas e pastores justamente para tratar o orgulho do homem. Porque, por incrível e doido que pareça, é mais fácil a gente confessar para o Senhor ou falar para o Senhor, Senhor, sim, eu caí, e muitos não sentem o zelo disso, do que ir para um pastor e falar para ele que você caiu. Pode ser que alguns tiveram muitas experiências ruins com pastores. Olha o que diz em Gálatas 6:1, que quando esse é restaurado, a Bíblia manda esse líder restaurar com mansidão, com amor. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu fui orgulhoso, quantas vezes eu agi mal, e o pastor Lucas veio, sentou, me corrigiu, que é muito importante, pois Paulo diz em Tito capítulo 2, ele fala a Tito ensinar sobre a graça, e a graça nos ensina a viver vidas santas, a renunciar nossas paixões mundanas, e ele fala, essa mensagem que você deve ensinar, então exorta, repreenda, corrija e ensina. E isso que o pastor Lucas faz na minha vida, e não é legal, mas é bênção. Não é legal por quê? Porque sua carne, ela não gosta, mas é bênção, porque seu espírito ama. Então, quantas vezes ele veio para mim e ele me exortou, porque ele me conhece, porque ele anda comigo. E o meu orgulho começou a se aflorescer. Eu falo, não, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu terminei de pregar, ministrar. E eu não lembro o que aconteceu, eu acho que eu falei algo errado depois no camarim, algo assim. E ele veio e me corrigiu. E eu falei, acabei de pregar, foi bênção demais. Isto e o outro, meu orgulho se levantou. O ego. E olha o perigo de muitos ministros. Que agora porque eles pregam, porque eles têm posição, autoridade, não querem ouvir nada mais de ninguém. E nesse momento eu senti esse orgulho. E você começa a sentir esse orgulho crescendo, e eu percebi. Falei, caramba, se eu não tô gostando, porque eu tô precisando. Se eu não tô querendo ouvir isso, porque eu tô... É porque eu tô precisando ouvir. O pastor Lucas tá rindo. Foi lá que eu baixei minha cabeça e falei, pastor, você tá certo. Me perdoa. Eu errei. E você vê ali, os olhos dele, tipo... O amor que ele vê quando um discípulo se humilha, que é o que Tiago 5 fala. Troquem seu sorriso por choro. Arrependam-se.
lamentem o seu pecado e humilham-se. Então, isso é muito importante. Então, vocês estão perguntando sobre discipulado, eu estou explicando tudo isso porque é um trabalho que o líder tem que saber o que fazer e o discípulo também tem que agir de uma forma certa. Então, essas palavras vão funcionar muito para aqueles que querem ser discipulados e vão ver, caramba, talvez eu não sou um bom discípulo, e aqueles que veem que ainda está faltando muito na sua liderança. Então, para resumir, o que acontece? Você entra nesse ano de misericórdia que o Senhor dá na parábola do vinhateiro. Eu vou dar mais um ano, porque é o que o vinhateiro pediu. E esse ano, o pastor Cris tem ensinado, através do que eu sei que é revelação, sobre as estações que representa esse ano. Primeiro entra outono, você fala, né? Outono. Outono, né? Onde todas as folhas começam a cair. O que as folhas representam? Inverno. Sim, mas o outono é onde elas começam a cair. Isso, é quando começa cai. a cair um pouquinho. Sim, exatamente. Começa a revelar os frutos da pessoa. E aí é onde começa o vinhateiro se aproxima, ele começa a olhar e ver. Porque aí todas as folhas caem e começa a se revelar que se tem ou não tem frutos. E as folhas são os dons. Muitos dizem, muitos chegam até, né, para o ministério e falam, eu sou pastor de tal ministério, ou eu pastoreei tanto tempo, eu ensinei tanto tempo, eu já profetizei, eu já fui usado por Deus, eu ouço tudo. E o próprio Senhor diz que muitos chegarão até ele e falarão essas mesmas palavras, e ele dirá, afasta-se de mim, pois eu não os conheço. E ele fala, vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Então, e onde tudo isso cai, todos esses dons, que os dons são dados por Deus. Eu falei ontem para esses jovens que a gente está cuidando, os dons são dados por Deus. Os frutos são esperados por Ele. Então, os dons é algo que Ele dá. E se você pode ver de qualquer forma, e são irrevogáveis. Então, vai ficar. Por isso você tem, como Jesus diz, muitos profetas se levantarão, falsos profetas, e produzirão sinais e maravilhas. E enganarão muitos, talvez até os eleitos. Mas aí essas folhas, esses dons, quando elas caem, você vê realmente se tem ou não tem fruto. E aí vem o inverno, onde a árvore está completamente nua. Nua, você fala? Nu? Uhum. E aí é onde começou o trabalho do vinhateiro. Onde a pessoa tirou tudo isso, foi sondada. O que eu faço com meus discípulos? Quando eu começo os primeiros discipulados, eu ensino a pessoa sobre confissão de pecado. A pessoa começa a confessar tudo que está vivendo. No atual, tratamos, e aí começa a sondar o passado da pessoa. Que foi o que o pastor Lucas fez comigo. Muitas vezes, teve muitos momentos onde eu falei para ele, pastor, eu não tenho mais o que confessar. Mas ele foi direcionado pelo Espírito Santo e disse, ainda há peixes no profundo. O Senhor usou ele para falar isso, que significa, ainda há coisas escondidas e você tem que buscar e se aprofundar. E eu lembro que passava a semana e eu ia orando e falava, amém, Deus, se tem mais para confessar, eu confesso. Eu começava a lembrar coisas que eu fiz na minha infância, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 14, eu falava, nossa, agora eu estou lembrando que eu fiz isso. E isso tem que ser tratado, tem que ser confessado. Por que não seria confessado? Por causa do orgulho. Não quero que ele saiba disso. E você começa a esconder. Você começa a esconder. E justamente João, no 1 de João capítulo 2, no final, ele fala que Cristo está voltando e ele fala para eles, eu espero que vocês ouçam essas palavras, João falando para aqueles que ele está escrevendo nas cartas, para que no dia que o Senhor venha, vocês não tenham vergonha e se escondam dele. Quantos estão escondendo seus pecados, não querendo passar vergonha na frente de um líder, que no dia final, quando o Senhor vier e eles não confessaram isso, não trouxeram isso à luz, não seguiram os mandamentos do Senhor que ensina a gente sermos libertos dessa forma, quantos terão vergonha perante Cristo no último dia? Isso é triste. Isso é triste. Pedro fala em 2 de Pedro capítulo 3, sabendo que tudo se desfará, né? Sabendo que o dia está chegando onde o fogo consumirá tudo, que tipo de pessoas vocês devem ser? Ele fala, vocês devem ser imaculados, piedosos, para que quando Deus vier, vocês sejam encontrados com Ele em paz. Então, quando nós não confessamos o pecado, eu sempre falo para os meus discípulos, isso não afeta a mim. Se você esconder coisas de mim, não vai me afetar. Vai afetar você. E aí onde eu começo a sondar todo o passado, começo a perguntar, e aí, me conta como foi sua infância? Como é seu relacionamento com seus pais? E aí vem as perguntas difíceis. Você já foi abusado?
você já teve contato com pornografia? Qual tipo de pornografia você assistia? A gente tem que ter muito cuidado porque Gálatas 6:1 diz isso, que Paulo fala assim, cuidado vocês a também não cair, falando para os líderes. Também tem muitos líderes que abusam da confiança do discípulo e acabam usando tudo isso para cair. Então, por isso, temos muito cuidado, prudência nas nossas perguntas, mas também tem que ser profundas. Então, aí o discípulo começa a se abrir, e é aí onde a gente começar a tratar essas raízes. E é um trabalho árduo, mas vai e começamos a tratar a pessoa, e você tem que ver como a pessoa muda na semblança da pessoa. Por quê? Porque ela está liberta. Ela está liberta. Quando ela confessa seus pecados, não pertence mais a ela. Eu sei isso porque eu vivi isso. Coisas que me faziam que eu não conseguia dormir por causa disso. Quando eu fechava meus olhos pela noite e falava, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Você sabe quando você começa a lembrar... Sempre na hora de dormir, fica voltando aquelas coisas na cabeça. Exatamente. E te faz sentir uma condenação. Por quê? Porque você não tem confessado. Mas quando nós confessamos, não há mais condenação. Não pertence mais a nós. A gente trouxe tudo que estava nas trevas, colocamos na luz, e a promessa da Bíblia é que se tornará luz. Então, a confissão de pecado é algo tão incrível. Eu amo confessar. Eu amo ir para o pastor Lucas, e muitas vezes, quando eu confesso, ele olha para mim e fala, como você é um discípulo bom. Porque eu falo tudo para ele. Porque eu sei que isso me liberta. Eu sei que isso me leva a viver uma vida com Cristo. Mas também, a razão que eu falo, porque também muitas vezes, todas as noites, ele fala, e aí? Viu o que você não deveria ter visto? Fez o que você não deveria ter? Não, pastor, não fiz. Glória a Deus, né? E também faz parte do cuidado do pastor. Então, essa intimidade. Então, basicamente isso. Aí, as folhas caem, você começa a tratar, e aí vem a primavera, e onde tudo começa a ser restaurado. E o verão, onde os frutos e até os dons são desfrutados pelo Senhor. Amém. Então, isso é o discipulado, é bem profundo, né? Davi, muito me alegra ver um jovem falando de Jesus, da palavra, com esse brilho no olho, esse amor todo, né? Amém. Eu queria que você contasse, para quem não sabe dessa história, como que surgiu esse desejo no seu coração de vir para o Brasil? Você que não sabia português, mal sabia do Brasil e quis vir para cá. Como que foi isso? Sim, então muito engraçado, porque eu acredito que mesmo vivendo uma vida cristã, ou seja, estando dentro da igreja, o ministério, como eu falei para vocês, eu ainda estava muito na ignorância. E eu acredito que, olha, eu vou falar algo muito profundo para vocês. Eu acredito que realmente quando eu me converti, foi quando eu ouvi o pastor Cris pregar o evangelho para mim. Porque foi o verdadeiro evangelho. Parecia que eu ouvi o evangelho pela primeira vez na minha vida. Eu estou falando de um jovem que já viajou pelo Brasil, pregou pelo Brasil, passou por vários ministérios, vários pastores. E eu digo isso para quê? Para dizer que eu estava na ignorância. E eu dizia muito assim, estou sentindo Deus falar isso e isso comigo. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que nessa ignorância Deus estava me chamando. Então, quando eu tinha 17 anos, eu estava no meu celular e eu descobri louvores em português no Instagram. Comecei a ouvir louvor em português e me chamou muita atenção. Eu comecei a ouvir Yeshua, né, que até o dia de hoje está estourado, mas eu ouvi quando começou, né? Só tu és santo. Tipo, essa época, para aqui entre o rei, né? Todas essas canções e tal. Eu, assim... Quando vê essa onda de worship. Exatamente. Então, me chamou muita atenção. Eu não conhecia nenhum brasileiro. Nunca na minha vida tive contato com algum brasileiro, só quando a gente assistia a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. O brasileiro que ele conhecia era o Ronaldinho. Exatamente. Aí foi onde eu comecei a ouvir esses louvores, e meu coração começou a arder por isso. E nas minhas orações, eu orava e eu sentia meu coração se inclinando por esse povo que nunca conheci. E quando eu orava, parecia como que se eu sentia que eu estava na frente de uma multidão de pessoas, e essas pessoas eram brasileiros. E eu estava pregando uma mensagem para essas pessoas. Eu acredito que isso era realmente o Senhor começando a me chamar para esse chamado. Mesmo nessa época, eu ainda estando afastado, era essa voz me chamando. E eu estou falando afastado mesmo estando dentro da igreja, né? E aí foi
onde eu falei assim, bem, se Deus quer que eu pregue para os brasileiros, eu vou ter que aprender o português, né? Como que eu vou falar para esse povo se não falo a língua deles? E Paulo diz isso. Se nós comunicamos com as pessoas numa língua que eles não sabem, como lançar palavras ao ar, né? Então foi aí onde eu comecei a praticar o português sozinho, né, no meu quarto todos os dias, e foi onde eu desenvolvi um pouquinho do português, comecei a cantar louvores em português, né? Por muito tempo eu achei que eu ia ser um artista gospel, né, que eu ia E você canta também, acho que a gente não mencionou isso aqui Não. ainda. Sim, canto, até lancei algumas músicas. Eu lidero louvor com a Esther, né, que é líder de louvor no nosso ministério. E faz parte, né, da minha intimidade com o Senhor, a essência que eu carrego, mas eu aprendi que realmente o chamado que eu carrego é de pregar a palavra de Deus para as nações. E foi lá onde eu comecei a me preparar com o português. E através disso comecei a fazer muitas conexões, comecei a conhecer pessoas, até que um dia, depois de muita oração, eu senti que finalmente o Senhor estava falando, agora está na hora de você ir para o Brasil. E eu vim para o Brasil, mas como eu tenho falado tantas vezes nesse podcast, eu vim sem ter nenhuma liderança. Eu vim sozinho, eu passei, assim, muita dificuldade. Como você se... Desculpa, mas assim, Sim. como é que você se planejou pra vir ao Brasil? Você falou, eu tenho um chamado pro Brasil, vou comprar passagem e vou. Sim. Foi isso que você fez? Então, o que acontece? Na verdade, quando eu comecei a descobrir o Brasil, eu também comecei a ouvir tantas profecias e palavras que o Brasil é o país do avivamento, né? Como muitos falam que o avivamento sairá daqui, e eu confirmo e acredito de todo o coração que do Brasil está se brotando um avivamento. Não é algo que vai passar sobre todos, porque todos não vão querer. Mas haverá fiéis que vão se levantar com esse avivamento e espalharão ele pelas nações. Então eu sabia que eu tinha que vir para o Brasil para participar disso. Eu sentia que meu chamado era de viver isso junto com os brasileiros. E foi onde comecei a orar muito. E sempre na minha vida, quando eu orava, eu via a mão de Deus vindo sobre mim e provendo, né? E foi aí onde orei. E um dia, por causa das circunstâncias também, eu senti que era a hora de ir para o Brasil. Eu sei que era 7 de agosto de 2021, eu acho que era 21. Eu sei que era 7 de agosto porque foi lá que eu senti que era para ir, e foi 15 de agosto que eu mudei para o Brasil. Então foram 8 dias, assim, doideira. Mas quando eu senti isso, alguém veio para mim e falou, Davi, eu quero ofertar na sua vida um valor, porque eu tinha falado que eu senti que era para ir para o Brasil, e essa pessoa veio, ofertou na minha vida um valor para eu vir, a passagem, porque eu não tinha dinheiro. Muitas pessoas falam assim, ele é gringo, então claro que para ele é fácil vir para o Brasil, né? Ele é gringo, então tem um monte de dólar, assim, a história não pode ser mais longe do que isso, porque eu não tinha nada, literalmente não tinha nada, apenas essa oferta quando eu vim para o Brasil. E eu sempre falo, né, que isso tem a ver com a fé. Quando você age pela fé, quando você dá seu sim para o Senhor, Ele vai começar a criar esse caminho para você pisar. Então, eu vim para o Brasil, eu tinha o valor para ficar num Airbnb por um mês, e foi aí onde, depois de 2 semanas, eu tinha pagado o valor do Airbnb e tudo, eu vi que eu não tinha dinheiro nenhum para mais nada, eu não conhecia ninguém, eu não tinha líderes me cobrindo, me ajudando, me conduzindo. Então eu tive um ataque de pânico, onde eu lembro, eu fiquei no chão, tremendo, praticamente de medo, porque eu falei, eu tô num país que eu não conheço, eu fui primeiro para Curitiba, tô num país que eu não conheço ninguém aqui, eu vou me tornar um mendigo, assim, num país que eu não conheço. Amém, eu tenho problema nenhum, né, para Cristo viver sem nada, né, na prisão sem nada. Mas aí eu realmente, assim, não conhecia a língua, não conhecia nada, eu falei, caramba, vai dar Seu ruim. português ainda não era fluente. Não como é hoje, não. Eu lembro, eu fui para um shopping, né, lá em Curitiba, e eu achei já que meu português estava bom, porque na igreja é uma linguagem, na rua é outra. Eu lembro que isso é engraçado, muito aleatório, mas eu fui lá, eu pedi uma comida e o cara falou 600 lata. Eu falei, 600 lata? Ele falou, o quê? Eu perguntei assim, ele falou 600 lata. Eu falei, perdão, moço. Aí, pela terceira vez, se não quer perguntar de novo, eu falei, sim, pode ser. Ele falou assim, não,
é 600 Olata. Eu falei, o que significa isso? Né, você quer uma Coca-Cola de 600 mililitros ou lata? Eu falei, nossa. Só pra você ter noção que... Aí eu voltei pra casa e falei, nossa, isso é muito... isso é muito mais difícil do que imagino que vai ser. Então isso também se reflete ao preparo que você tem que ter, né? Mas enfim, foi aí onde eu clamei, falei, Deus, você tem que abrir um caminho porque eu tô aqui, eu vim por fé. E uma mulher me ligou e falou, Davi, eu vi que você mudou para Curitiba e eu tô mudando para Miami. E eu senti no meu coração deixar meu apartamento contigo. Você pode morar aqui de graça por quanto tempo você quiser, porque eu tô... Pessoa aleatória. Era a mãe de uma menina que servia no ministério que eu tava lá em Miami. Então, eu não conhecia ela ainda, mas ela falou, olha, minha filha é fulana de tal, eu tô mudando lá com ela e eu quero deixar meu apartamento contigo. E essa foi minha história, Deus abrindo essas portas, até que eu saí de Curitiba, da mesma forma Deus abriu portas para eu ir para Goiânia. E quando eu cheguei em Goiânia foi que eu conheci os pastores, né? E foi lá onde eu comecei a realmente ser cuidado e Você conheceu o discipulado. pastor Cris Duran lá em Goiânia? Sim, então eu estava em Goiânia e foi lá onde eu comecei a postar alguns vídeos falando sobre o avivamento do Brasil. E foi lá onde tudo começou a se espalhar e estourar. Eu lembro esse vídeo. O que acontece? Quando eu fiz esse vídeo, eu lembro que é um vídeo que chegou a 12 milhões de pessoas. Por que você veio para o Brasil? Alguém me perguntou. E eu falei, porque acredito no avivamento que virá sobre o Brasil. E os brasileiros gostaram muito disso, começaram a espalhar por todo lugar. E foi lá onde eu lembro que eu estava... Antes de postar esse vídeo, já as coisas estavam andando, né? Os vídeos estavam crescendo e tudo. E eu lembro que eu fui orar. Falei, Deus, abençoa esse vídeo que estou prestes a postar. Deus, vai ser para a tua glória, Senhor. Eu já estava viajando pelo Brasil, já estava pregando por algumas igrejas. Senhor, se você faz esse vídeo chegar para muitas pessoas, Senhor, eu continuarei pregando a tua palavra e tudo isso. E eu senti um aperto no meu coração, assim, como se o Senhor estava dizendo, claro, revela o que é verdadeiro. E eu senti como se o Espírito Santo estava aí. E aí eu orei assim, falei, porque eu vi algo no meu coração. Eu vi algo muito profundo, muito escondido, quando eu estava fazendo essa oração. Eu vi que eu estava mentindo. E eu falei, lá no meu quarto sozinho, eu falei, Espírito Santo, sonda meu coração. E foi algo tão sincero, onde eu permiti que o Senhor realmente buscasse o que estava no meu profundo. Sonda me conhece. E era como se eu vi um quarto lá no fundo do meu coração sendo aberto, uma porta e um caixote. E dentro desse caixote estava o que eu realmente estava querendo. Nessa época eu estava pregando pelo Brasil, sendo convidado por muitos pastores. Os vídeos estavam começando a crescer muito. E a realidade é que quando eu ia lá e eu pregava, eu queria ser reconhecido. Vai querendo crescer mais do que eu queria ele. A glória de Deus. Eu queria a glória, que os homens me atribuem a glória. Eu queria que os pastores pensassem, uau, que jovem sábio, como ele fala, como ele conhece as escrituras. Eu ministrava louvor, eu queria que as pessoas falassem, uau, como que ele canta, como que ele ministra. Eu postava os vídeos e eu ficava lá, buscando quem comentava. E por ruim que pareça, né, graças a Deus eu sou um homem mudado e transformado. Nessa época, um jovem, assim, foi 3, 4 anos atrás, sem conhecimento, sem liderado, eu buscava meninas lindas que estavam comentando, o que as pessoas estavam falando e tudo isso. Então, olha onde estava meu coração. E eu tinha a vergonha na cara para falar para Deus, é para a tua glória, como se ele não soubesse realmente o que era. E eu sempre digo que foi lá no meu quarto que eu tive um verdadeiro avivamento. Porque foi lá no meu quarto onde eu me arrependi de uma forma tão profunda. Porque muitos acham que avivamento é aquela imagem de muitas pessoas gritando. Em línguas. Exatamente, falando em línguas e rodando e recebendo profecias e tudo isso. Mas isso não é avivamento. A palavra avivamento significa trazer de volta para a vida. E Tiago fala sobre isso. Troquem como eu falei antes, seu riso por lamento. Quando uma pessoa precisa ser avivada, isso revela a condição.
Quando uma nação precisa ser avivada, eu sempre dou essa analogia, talvez pessoas vão, se já me ouviram falar, vão saber dela. Se você vai para uma árvore que está cheio de vida, você vê o fruto, você vê as folhas, você vê o tronco forte e firme, você não vai para essa árvore e você fala, Senhor, aviva essa árvore, já tem vida. Você vai para uma árvore que está podre, cujos frutos estão caindo no chão, estão podres, as folhas também, tudo apodrecido, tudo murcho. E aí onde você clama e diz, Senhor, traz vida, aviva. Então, quando nós entendemos que o avivamento vem por causa dessa condição, nós vemos que avivamento não é uma razão por qual nos alegrar. Se o Senhor diz, você precisa ser avivado, isso deve deve gerar em você... Eu tenho começado a morrer espiritualmente. Eu tenho me afastado, tenho perdido o primeiro amor, como diz em Apocalipse 2. Voltem a fazer as obras que faziam antes. Perderam o seu primeiro amor. Arrependam-se. Então isso é avivamento. Por isso, se você vê a palavra do avivamento, quando eu vou pregar a palavra do avivamento, o culto não termina com pessoas gritando e pulando. Termina sempre. E eu não falo para as pessoas fazerem isso, mas é a postura do avivamento. Eles se ajoelham em lágrimas, porque se quebrantam diante da presença do Senhor, por reconhecer a sua condição. E eu sempre falo assim, avivamento não é o desejo de Deus. Em que sentido? O desejo de Deus não é precisar avivar constantemente sua igreja. O desejo de Deus é uma igreja viva. É restaurar aquilo que foi perdido. O desejo de Deus é que a gente mantenha a chama viva. Então, e avivamento não é algo que estamos esperando de Deus. É Deus que está esperando a gente se arrepender, porque Ele sempre está disposto a dar vida para aquele que se arrepende. Ele sempre está disposto a dar vida para aquele que reconhece e se humilha e exaltá-lo. Então isso é o verdadeiro avivamento. E isso que aconteceu no meu quarto. Eu vivi isso. Só que quando eu vivi isso, quando eu me arrependi, eu fiz um choro que eu nunca fiz na minha vida, de quebrantar diante da presença do Senhor. Eu senti o Espírito Santo me conduzir a desejar algo. O que eu desejei? O cuidado. Falei, Senhor, eu estou vendo quão podre eu estou. Mas como que isso mudará? Como que isso será tratado? Porque até agora o Senhor era meu pastor, o Senhor era meu discipulador. E não é que ele é um ruim discipulador, ao contrário. É que a gente tem muita vergonha, temos muita vergonha na cara com o Senhor, né? Tipo, é incrível. Mas por isso ele estabelece os pastores. E não é vergonha na cara, como você diz? Não tem vergonha. Não tem vergonha na cara com o Senhor. E isso é muito triste. Mas por isso ele traz os apóstolos, os profetas, os mestres. E foi lá onde eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser cuidado. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso comigo e eu estou crescendo muito rápido, mas eu sei que eu não tenho o alicerce para poder manter a santidade. E foi onde eu comecei a orar muito por um discipulador, um líder. E nessa noite, depois disso, eu tinha esse vídeo pronto, que eu estava orando, né? Deus abençoe esse vídeo. Quando eu senti que o Senhor me direcionou ainda para postar ele, eu não queria. Mas, Senhor, eu não quero postar, porque agora eu quero me esconder, sabendo o que está em mim, não quero mais ser exposto a isso. Mas eu senti muito no meu coração que ainda existia um propósito, e eu falei assim, Senhor, eu vou postar esse vídeo com a esperança que ele chegue para um verdadeiro líder. Postei, chegou para 12 milhões de pessoas no Instagram, 7 milhões no TikTok, e entre esses milhões, tinha muitos pastores que chamaram, falando, Davi, uau, Deus te abençoe, Deus abençoe seu ministério, bora vir para pregar na nossa igreja, né? Muitos, não sabendo do meu fruto, queriam o meu dom. O pastor Cris me chamou e falou, Davi, você quer fazer uma ligação comigo? Eu não conhecia o pastor Cris antes disso, né? Mas todos os que estavam ao meu redor falaram, uau, é o Cris Duran, né? Que era secular, se converteu e tudo. E aí foi onde eu entrei numa ligação com o pastor Cris e o pastor Lucas. E o que o pastor Cris me perguntou? Davi, você está sendo discipulado? E eu falei, pastor, não, eu tenho orado por isso. E foi lá onde ele falou, me ensinou a parábola do vinhateiro, colocou o pastor Lucas para estar me discipulando todas as quarta-feiras às 6 horas da manhã. Ele me ligava. O pastor Lucas, gente, eu quero honrar a vida dele,
porque vocês não têm noção de quantas vidas, bispo do ministério, a mão direita do pastor Chris, e como ele se entrega para discipular vidas. Ele acordava cedo para me discipular, porque era o único horário que eu conseguia, e também ele tinha muitos outros a discipular. Ele se dedicou a orar comigo todas as noites, até o dia de hoje, estou falando de 3 anos. E isso, quando eu vi que isso é o verdadeiro pastor, eu comecei a questionar muitos outros pastores. Porque quando eu vi isso, eu falei, é isso que Jesus quer. É isso que Jesus chama nós a viver. Então, foi lá onde eu conheci o pastor Chris. Depois de um tempo, a gente orou para eu mudar para o Rio de Janeiro. O Senhor deu a data, deu o direcionamento. Mudei. Agora eu fui ensinado, fui levantado como pastor, depois de 3 anos aprendendo com Paulo, né? E agora Em dezembro, né, de 2024 que você foi ordenado. em outubro foi? Outubro. E aí, e agora eles estão enviando o pequeno Timóteo, né, para Paraguai, como eu tinha ensinado para vocês. Daqui a alguns dias você está indo para o Paraguai. Sim, exatamente. Então mudei para o Rio de Janeiro, né? Inclusive, sabe, noivei. Já que você tocou nesse assunto, você e a Esther noivaram. Sim, sim. E vocês dois, eu tava olhando o Instagram de vocês, a quantidade de jovens que se inspiram em vocês. Amém, glória a No Deus. ministério e também no relacionamento de vocês. Eu queria que você falasse também um pouco sobre como foi conhecer a Esther e até chegar no noivado. Sim. E quando sai o casamento. Então, eu mudei para o Rio de Janeiro, né? E foi lá onde a gente começou a servir juntos, servir o ministério juntos. E por um bom tempo, assim, era simplesmente isso, ela era filha do pastor. Eu comecei a andar muito com a família e foi muito direcionado pelo Senhor, sabe? Eu comecei a ver tanta inocência, tanta pureza, tanta santidade. Eu já passei por muitas amizades, muitos ministérios de pessoas promíscuas, pessoas que vaidosas, assim, tanto amigos homens como amigas meninas e tudo. E a Esther sempre foi, é o que as pessoas veem nela. Vai para qualquer comentário dos vídeos dela, é isso que as pessoas veem, porque é uma essência verdadeira que o Senhor quer que as pessoas vejam. O Senhor quer que as meninas do Brasil tenham uma referência de uma menina prudente, de uma menina que carrega inocência, uma essência pura. Ela foi muito bem criada pelo Demais, pai, pela mãe, é uma demais, princesa. demais. O pastor Chris e também o pastor Lucas, né, que eu vim a ter o dela. Então o pastor Lucas discipula ela e me discipula e com certeza criaram ela muito bem. E foi lá onde até o Senhor, através da vida do pastor Lucas, começou a mostrar o que eu deveria buscar na minha esposa. E muitas vezes nas orações, o pastor Lucas falava, olha, isso que Deus quer para você. Uma esposa assim, assim, assim. E quando eu comecei a ver tudo que Deus queria para mim, Ih, acho que eu comecei a olhar para Esther, eu falei pro pastor Lucas, e eu falei isso para ele. Você falou pro pastor Lucas que tava gostando dela? Eu falei para ele que eu via tudo que o Senhor queria para mim, numa mulher, em Esther. E foi lá onde... Porque eu falei pro pastor, antigamente eu fui muito levado pelas minhas emoções, eu fui muito levado pelos meus desejos, e com Esther, eu estou sendo levado pelo propósito de Deus. Então foi aí onde o pastor Lucas começou, depois de um tempo, a cuidar dessa área na minha vida e dessa área na vida da Esther. E tudo começou a fluir, né? Muito engraçado. Aí foi onde ele começou a proporcionar, né, alguns momentos para a gente conversar, porque eu também queria honrar muito o pastor Chris, queria honrar muito essa família, e não queria, assim, apenas começar a ser guiado por uma emoção, começar a flertar do nada e tudo isso, né? Então, graças a Deus, sabe, o pastor Lucas nos ensinou sobre Eliezer, que Abraão, quando ele queria encontrar uma mulher para Isaac, enviou Eliezer para escolher uma mulher santa, uma mulher virtuosa. Então foi aí onde o pastor Lucas, direcionado pelo Senhor, começou a me discipular para me tornar um Isaac e discipular a Esther para se tornar uma Rebeca.
E foi lá onde a gente se entregou a esse discipulado, esse cuidado, onde o Senhor confirmou tudo, né, que de fato agradava o coração do Senhor e Ele tinha um propósito para nossas vidas. E o Senhor respeita as nossas decisões, mas eu sempre fui uma pessoa que fala assim, especialmente agora, falo, tudo bem, eu posso tomar minhas decisões, mas eu prefiro muito mais o que Deus acha bom para mim, né? Então foi lá onde eu vi isso em Esther. E aí a gente começou a desenvolver uma maior amizade e o nosso relacionamento. A gente cortejou por um tempo debaixo do pastor Lucas, até que tudo foi conduzido para a gente noivar. E a gente acabou de noivar, né, em dezembro. E agora, depois, né, de 2 anos, eu estando no Rio, a gente estando desenvolvendo esse relacionamento, agora o Senhor está me chamando para Paraguai. Então a gente está desfrutando mais ou menos nossos últimos dias juntos de noivado, né? A gente desfrutou um mês juntos de noivos e tem sido muito bom. Mas ela também tem sido preparada para isso. Como que foi? Você chegou a ir conversar com o pastor Cris Durão, pedir a ele bênção para poder cortejar a Esther? Então, o pastor Lucas me ajudou muito com isso. Ele foi, assim, esse mediador. Porque o pastor Cris, assim, para ele aceitar, realmente tinha que ser de Deus mesmo. E quando o Senhor confirmou, né, porque o pastor Cris e o pastor Lucas, eles têm, e eu sei disso, eu posso afirmar isso, uma intimidade muito grande com o Senhor. Amém. Eles são profetas do Senhor. E como Davi buscava dos profetas, eu busco também dos profetas. Eu creio muito nisso. E eu sei disso porque eu tenho provado os ensinos, colocado à prova. Eu tenho visto a vida de santidade deles. Todos os dias eu estou com eles. Eu tenho andado, feito viagens para igrejas com eles. Eu sei da vida deles. Eu conheço os frutos dos meus pastores. Isso é importante. O pastor não apenas conhecer os frutos dos discípulos, mas a primeira coisa que o pastor Cris me ensinou, quando eu queria entrar de cabeça no ministério, ele falou, Davi Freia, você não me conhece ainda. É claro que eu vou te discipular, mas você tem que... A primeira coisa que eu vou te ensinar é colocar meus frutos à prova. Será que eu tenho frutos de verdade? Será que eu não estou te enganando? Então ele me ensinou isso. E com tudo isso eu vi que realmente são profetas. E foi através disso que a gente começou a procurar o Senhor, e o Senhor trouxe profecias lindas sobre eu e Esther. E o pastor Cris não tinha outra opção. Né? Falou assim, é Deus. Mas, sabe, o pastor Cris, ele me ama muito. E ele tem comprovado muito esse amor por mim. Eu vejo ele e o pastor Lucas, ambos como pais. Amém. Sabe, eles são minha família, né? E têm me recebido e têm me ensinado a ser um verdadeiro filho. Amém. Então foi isso, e foi assim que o pastor Cris, né, claro, deu a bênção e ele confiou no pastor Lucas, né, a conduzir a gente. Então tem sido muito bom, tem sido muito bom. Vamos falar mais da corte? A igreja de vocês, né, a igreja online, ela Sim. É a favor da corte, né? Sim, então o pastor Lucas, inclusive a gente agora está começando meio que um ministério, né, de noivados para ensinar aqueles que estão em relacionamento dentro do nosso ministério. Mas o ponto de tudo que o pastor Lucas ensina para nós, direcionado pelo Senhor, é santidade. Então a gente faz de tudo para manter-nos em santidade. E os jovens hoje em dia, qualquer pessoa, quanto mais... A verdade é que o corpo humano, ele tem um fim e um desejo. Por isso muitos caem na imoralidade sexual. Então ele sempre vai te impulsionar para isso. Enquanto o Espírito vai te falar, fuja da aparência do mal, resista ao pecado, fuja da tentação. Então a gente coloca isso como base, um princípio. E algo que o pastor Lucas falou para mim um dia, sendo direcionado para o Senhor, que assim conectou muito para mim, é que o cortejo e o noivado não é para nosso prazer. Quando nós estamos num relacionamento com alguém, se preparando para um matrimônio, não estamos nesse relacionamento para nosso prazer. E se buscamos prazer nos beijos, no toque, isso faz parte, os abraços, o carinho, faz parte de construir uma intimidade. Mas se nós buscamos o prazer, a carne vai querer mais e mais e mais prazer. E tudo vai se desenvolvendo de uma forma que, do nada, você caiu. Então o pastor tem nos ensinado a ser prudentes em muitas áreas. Que muitas das vezes você fala, nossa, que chato.
Porque você quer ser carinhoso em certas áreas e isso, mas quando você ora e você realmente tem essa intimidade, você fala, não, mas é bênção. É bênção, porque eu estou sendo instruído a viver em santidade. E ao final das contas, esse é meu maior desejo. Ser santo como Deus é santo. Então, eu estou noivado, eu não preciso agora sentir os prazeres que um dia no casamento teremos, de estar em liberdade, de ter a nossa intimidade. Cada jovem, né, que deseja um dia casar, se você fica pensando nisso, é o único que vai estar na sua mente. Então, quando você sabe, agora não é o tempo do prazer, então você coloca isso de lado e você foca no que é o tempo de fazer. O pastor Lucas tem nos ensinado a construir nossa intimidade, nosso relacionamento através dos nossos devocionais juntos, através de oração junto, através de servir ao Senhor junto. E quando você está fazendo isso, quando você está fazendo essas coisas, vivendo o propósito de Deus, essas coisas se tornam secundárias, né? Cortejo de não beijar nos lábios até casar, ou enfim, tem muitas missões que fazem diferente. E também a gente não obriga ninguém a fazer nada. São conselhos, que é claro, quando o discípulo não quer seguir os conselhos, você meio que para de dar, né? Mas isso que o Senhor tem instruído através da vida do pastor Lucas para nós e para mim tem sido bênção, né? Porque aí você vê que você está em santidade, você não está chegando ao nível onde você está sentindo a sua pele aflorida, né? Porque, vamos ser sinceros, é isso que acontece para muitos jovens, quando eles começam a beijar, as coisas começam a esquentar. E aí é onde eles caem, por isso você vê tantos jovens. Quantas vezes eu fui pregar e eu falei sobre isso, assim, sobre arrependimento, sobre você ser um jovem santo, parar de conduzir a sua namorada a cair, parar de conduzir seu namorado para cair. E aí eu vejo casais chorando, vindo ao altar em arrependimento. Por quê? Porque claramente estavam no pecado. Então eu dou graças a Deus que eu não tenho esse peso sobre minha consciência. Que eu tô vivendo em santidade. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vive. E vamos falar agora do Paraguai. Yeah, come on. Nossa, tô empolgadíssimo. Falta pouco tempo, você tem também a questão de missão, né? De missões. Sim. Muito aflorada em você. Demais. E você vai pro Paraguai junto com uma equipe da Online World Church, correto? Vocês vão para lá para fazer um núcleo da igreja. Exatamente. E vai ser o primeiro físico, né? Sim, exatamente. E conta um pouco do porquê o Paraguai, para ser o primeiro lugar a ter a igreja física, e como é que estão suas expectativas. Fala tudo que você tem para falar sobre, glória a Deus. O Paraguai. Nossa, eu tô empolgadíssimo porque meu coração tem queimado muito por missões, né? E pelo espalhar do evangelho. E o que acontece? Nós somos um ministério online, nós discipulamos pessoas ao redor do mundo, cuidamos muito, e em meio a tudo isso, começamos a receber discípulos de Paraguai. Pessoas que começaram a receber as palavras, começando com um jovem, né, Diego, que o pastor Lucas antes ele ensinava, você ensinava futebol para ele, cuidava do futebol dele, lá em Paraguai, não sei muito bem, em Paraná, sei lá, enfim. Empresário dele, lá na época, antes dele ser pastor, né, e tudo. E esse jovem, ele estava no ministério lá em Paraguai. Mas ele começou a ver aquilo que nós também, em nossos corações, temos visto muito, que eu falei hoje. Não ser cuidado, coisas erradas acontecendo dentro da igreja. Então ele saiu desse ministério e começou a buscar e buscar. Ele lembrou do pastor Lucas, né, que antes ensinava para ele. E foi lá que ele voltou para ter contato com o pastor Lucas, descobriu o ministério online. E esse jovem, após ser tratado e os frutos começaram a viver, ele começou a trazer muitas pessoas, a juntar a sua família. Ele todas as semanas nos manda fotos assistindo o culto online. Sua casa cheia de pessoas, novas famílias. A gente tem um ministério de kids, né, que a Esther faz. E a semana passada ele trouxe, acho que foram uns 5, 9 crianças. Ele ajuntou umas crianças lá, bem carentes, né? Crianças bem carentes que mal falam português e espanhol, falam guarani, mas ele estava lá traduzindo para eles o ensino da Esther. Então o Senhor viu a fome e a sede. Eu vou falar algo que pode chocar muitos, até entristecer. O Brasil tem rejeitado muito o que o Senhor quer fazer aqui. Quanto temos ouvido falar sobre avivamento? Quanto temos ouvido falar sobre se mover? E quanto está demorando isso? E como eu falei,
Não é porque diz em 2 de Pedro capítulo 3, não é Deus que demora em cumprir as suas promessas. Ao contrário, é Ele que espera que o homem se arrependa. E Deus está esperando, e o homem não está fazendo. No começo, o Senhor queria que a gente plantasse o primeiro núcleo em Goiânia. Só que Paraguai, ele demonstrou tanta fome ao Senhor, que quando o Senhor vê isso, como aquela mulher que veio a Jesus e pediu para comer, né? Pediu, receber, e Jesus falou assim, primeiro é para os judeus. E ela falou, mas até um cachorro recebe das migalhas, né? Porque ela tinha tanta fome. O Senhor tem prazer em dar para comer aqueles que têm fome. E Paraguai foi igual. Foi aquela mulher que veio, e mesmo o Senhor tendo primeiro para o Brasil, o Senhor ministrou nossas vidas, que aquilo que o Senhor está querendo fazer no Brasil, Ele está começando a dar para o Paraguai. Então a gente vai ir lá, o Senhor está nos enviando para as escolas, para as universidades. Nós temos discípulos lá que já estão levantados como líderes. Então eu vou ir lá junto com o pastor Lucas e alguns outros dos nossos ministérios vão ficar uma semana. Eu vou ficar 2 meses ou mais, dependendo do que acontece, né? Basicamente vamos ir para as universidades, vamos ir para as ruas, vamos ir para os ribeirinhos, vamos ir, o Senhor falou assim, vão para os pescadores, que é muito legal, muito bíblico, né? E vamos ir para todas essas pessoas e começar a chamar e a juntar. Ele tem nos direcionado de como vamos plantar esse núcleo, e o mais importante é que vamos juntar essas pessoas e vamos levantar e estabelecer os líderes para continuar cuidando dessas vidas. Então, vamos fazer essa obra. Eu tô assim, como eu disse para vocês, estou vendendo tudo que eu tenho no Rio de Janeiro. Tô deixando tudo assim, todos os meus planos, tudo que eu pensei que ia ser, e correndo para essa missão e me entregando. Depois disso, eu vou para Goiânia da mesma forma, e daí não vai parar até os confins da terra. É muito incrível, porque você tem 25 anos, né? E a galera da sua idade faz planos, né, para viajar, não para fazer missões, mas viajar para conhecer o mundo. Sim. Faz planos para casar, faz planos para carreira profissional, e para você tudo é voltado pro reino de Deus, né? E é muito bonito ver 100%. como é genuíno esse seu sentimento, esse teu amor pelas coisas que são do reino. Amém. Isso é muito admirável. Obrigado, glória a Deus, glória a Deus. Davi, você falou, né, que os brasileiros estão demorando, né, assim, a aceitar a palavra, tudo que o Senhor tem. E a gente vê isso também ao redor do mundo, né? Com Você certeza. até gravou um vídeo falando do deboche no Globo de Ouro. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o fim dos tempos que a gente está vivendo e o demorar das pessoas a despertar. Sim, com certeza. Bem, é bem claro, as escrituras falam sobre isso. Inclusive o pastor Cris, ele ensina muito mais sobre o fim dos tempos do que eu, né? O pastor Lucas também. Então eu convido pessoas que querem aprender mais, né? Temos uma série de Apocalipse que, quando eu aprendi, né? Tudo que eu vou falar hoje vem daquilo que eu recebi. Mas a Bíblia fala sobre que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Então, ao mesmo tempo que é triste, é bíblico. Então sabemos que isso irá acontecer. Então, como você falou, não é apenas o Brasil. A gente foi para a França, fomos para o Egito. E cada país tem a obra de Satanás que está nesse lugar. Quando a gente foi para o Egito, que inclusive eu consegui evangelizar um muçulmano lá, que hoje eu estou em contato com ele, lá de Egito, que está com fome para conhecer os mistérios de Cristo e tudo. E eu estou começando a gente vai fazer uma ligação e começar todo esse discipulado que a gente faz com pessoas no Brasil, Paraguai. A gente vai começar lá, Egito, onde for que eles venham. E a gente foi lá, a gente viu que as pessoas são muito alegres, eles são muito gente boa, eles te recebem, né? Mas tem muita miséria. Tem muita miséria, você vê a escravidão, né? Que opera desde as épocas de Faraó. Então você vê como tem essas potestades. Você vai para a França e mesmo eles tendo muito, são deprimidos. São frios São também. frios, tem muito orgulho por ter tanto. Então cada lugar tem a sua luta, né? Os Estados Unidos é muito do negócio que te proporciona muito teu sonho.
Então te dá tudo o que você quer, você começa a construir a vida que você quer. E eu fiz um vídeo, né, falando sobre os fogos lá na Califórnia. Você falou sobre os fins dos tempos e algo que eu ensino, né, é que nesses fins dos tempos o que mais vamos ver é isso. Jesus fala que os terremotos irão aumentar, os rumores de guerras e as guerras. Então o que mais vamos ver agora no fim dos tempos é tudo isso se levantando. Por quê? É a justiça e o castigo do Senhor. Fala sobre isso na Bíblia. Eu estava lendo agora, não me lembro se é em Hebreus ou se é em Pedro. É em Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, que fala sobre aqueles falsos, que a condenação deles já está sendo guardada, que o castigo já está sobre eles do Senhor. Então, sim, o Senhor, porque a Bíblia fala disso justamente assim, da mesma forma que ele foi aquele que inundou a terra nos tempos de Noé, da mesma forma que ele será aquele que enviará os anjos a lançar fogo sobre a terra, da mesma forma que ele foi aquele que tirou a vida de Ananias e Safira, do rei Agripa em Atos. Ele traz a sua justiça, ele é um Deus que nos ama, estende muito a sua misericórdia, como temos falado, mas ao mesmo tempo, quando ele quer vir e cortar, como João fala, o machado está posto à raiz da árvore, pronto para cortar. Quando Deus fala basta, então basta. E nós vemos nos Los Angeles, como eu falei nesse vídeo, eu estava trazendo uma reflexão. Eu não tenho a revelação do Senhor para dizer que foi o Senhor que enviou esses fogos. Poderia ter sido homens, poderia ter sido... Tem muitas especulações. Eu tenho a certeza que só pela permissão de Deus pode acontecer. Porque Ele tem que permitir acontecer. Então pode ser um castigo, uma correção de Deus, com certeza. Sobre uma cidade que está afundada no pecado, como Sodoma e Gomorra. Onde ele mandou fogo sobre eles. E isso deve servir para nós como um grande sinal. E muitos dirão, como que você vai pregar isso? Como que você vai dizer isso? Gente, é a mesma pregação de João, o Batista, é a mesma pregação de Jesus, é a mesma pregação de Pedro, de João, de Paulo. Então, como que eu não vou falar disso? Como que eu não vou falar para as pessoas e dizer, o reino dos céus está próximo, então arrependam-se. Arrependam-se enquanto ainda há tempo. Pecadores, limpem suas mãos. Como diz Tiago, limpem suas mãos, purificam-se, troquem seu riso por lamento e arrependam-se. E essa mensagem que tem que ser ensinada, esse é o verdadeiro evangelho. Paulo diz, essa é a graça que nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então, nós vemos isso ao redor do mundo e justamente, então, qual é a resposta? Como que podemos agir? É pregando o verdadeiro evangelho. O mundo tem que entender e ouvir essas palavras. E mesmo sendo duras, o Senhor abrirá os corações de alguns. Alguns que são sinceros e querem ser mudados. Então, a gente tem tentado muito fazer isso no Brasil. É muito difícil, tem muito orgulho, tem muita vaidade, tem muito desejo por sonhos próprios, né? Acredito que o brasileiro ele é muito oprimido, tem passado por muita opressão, por causa de corrupção, por causa de tudo que a gente vê, né, que tem muito roubo, tem muito essa situação. Então o que eles querem? Querem se livrar disso, ir e construir seu sonho nos Estados Unidos. O que mais vejo? Pessoas querendo fugir do Brasil para construir seus sonhos. E eles colocam tanta vista nisso e se desilumbram muito por isso. E nem veem que o real problema não é a corrupção no Brasil, não é a violência, não é o crime, não é isso que realmente está apodrecendo a vida deles. É o que está dentro dos seus corações. E eles não querem ver isso. Eles acham que são coisas externas que têm que ser mudadas, mas é no interior. E como você falou, cada país tem esse problema da sua forma. Então essa é a nossa obra, conhecer as potestades, lutar contra elas na guerra espiritual e ir e pregar o verdadeiro evangelho. Na sua visão, você tem propriedade para falar, para você é mais difícil
as pessoas receberem o evangelho verdadeiro aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na Argentina? Assim, desses 3 países que você teve vivência, onde você enxergou que a resistência era maior? Bem, na Argentina eu vou poder saber porque quando eu saí de lá foi quando eu comecei a conhecer a palavra. Mas eu posso falar sobre Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito difícil. Você tem o Brasil, que é um país que a maioria já conhece o evangelho, entre aspas, ou seja, tem uma avó que é cristã, ou católica, evangélica ou católica, tem familiares, tem amigos, assim, todo mundo tem meio que esse contato, até você ver os funkeiros, né? Os traficantes. Traficantes que falam glória a Deus e vão para a igreja, isto e o outro. Então, no Brasil, é difícil porque você prega o evangelho e eles acham que já o conhecem. Você fala de Jesus, eles acham que já tem. Você ensina eles a viver uma vida santa e eles querem ter Jesus e também ter seu funk. Querem ter Jesus e também ter sua imoralidade. Então esse é o problema do brasileiro. O brasileiro fala, como diz em Tito capítulo 1, verso 16, com suas palavras vocês afirmam me amar, mas com suas ações vocês me rejeitam. Então esse é o problema do Brasil. Os Estados Unidos, eu lembro uma vez eu fui evangelizar nas ruas, eu fui para um cara que eu achei lá, eu estava no parking num estacionamento de um supermercado, eu fui para um cara, eu comecei a pregar o evangelho para ele começou a rir na minha cara, assim, você acredita nessa história de fadas? Ele não acreditou. Para eles é como, tem muitos lá nos Estados Unidos que para eles é como você estar pregando para eles que por exemplo, como é o Papai Noel, como é? Papai Noel. É real. Para eles é a mesma coisa, né? Você estar falando de uma história inventada. Então tem essa dificuldade, que essas pessoas, eles acham que você está contando uma história de fadas, porque tem muitos ateus, tem muitas pessoas que não cresceram com um ensino, né, evangélico ou católico, enfim. Só que, então, eles, assim, para eles o evangelho é, assim, a coisa mais doida do mundo, tipo, uma coisa, porque para eles é coisa de criança, é coisa de bobo. Você tem cidades nos Estados Unidos que são bem evangélicas, Texas e essas cidades aí perto, e lá é diferente, lá já tem uma cultura mais ou menos o mesmo problema que o Brasil. Mas como os Estados Unidos tem tantas cidades diferentes, você vai para Miami, onde eu morava, e aí também a galera que nada a ver com Deus, estão tendo os melhores anos da sua vida, se afundando nos pecados, indo de festa em festa, então também tem essa luta. Mostrar para essa pessoa que o que ela está vivendo vale nada. Muitas vezes a pessoa tem que crescer, porque se todo está crescendo, quebrar a cara para depois vir e buscar o Senhor. Então tem essas diferentes lutas. Aqui a gente tem a questão que a pessoa aceita Jesus, mas ela não nega, né, o resto. Aí a gente até vê os meninos que foram lá no reality show do Carlinhos Maia. Sim. Teve recentemente um cantor que foi convidado para cantar no Big Brother, e aí você vê as pessoas chorando. Claro. Mas, tipo, elas foram para um reality show também baseado na imoralidade. Com certeza. Chorando um dia, próximo dia voltando a fazer o que estavam fazendo, sabe? E essa realidade, exatamente isso. Assim, viver uma vida para Cristo é viver uma vida radical. É renúncia. É renúncia. E se resume isso. E o que as pessoas não querem. E por isso, olha, em 2 de Timóteo, capítulo 4, Paulo está falando para Timóteo, e ele diz assim, chegará o tempo onde as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Então levantarão para si mesmo mestres que vão falar para eles o que seus ouvidos estão coçando para ouvir. Isso que eles querem, aquele coach gospel, né? Que vai falar para eles o que eles querem ouvir, vai gerar emoções. Eles choram, porque muitas vezes até quando você, por exemplo, se fosse uma pessoa indo para esse reality do Carlinhos Maia e pregando sobre renúncia e pecado e falando para essas pessoas que se não deixam as suas vidas de pecado, o pecado leva à morte, isso que eles escolherão, como diz em Romanos 6, essa pessoa não seria convidada de volta. Essa pessoa não seria mais amada lá. O ambiente mudaria totalmente. A não ser que essas pessoas falassem, amém, isso que precisamos, e tudo pararia.
tudo pararia. Mas não é esse o caso. O caso é que esses cantores, essas pessoas são convidados para a casa de grandes jogadores de futebol, para ministrar lá, ministrar nos seus casamentos, ministrar nisso e no outro. São convidados para orar para essas pessoas. Aí você tem pessoas convidadas do reality e tal. E o que eles pensam? Eu preciso falar as palavras certas. Senão essas pessoas não vão gostar de mim. E aí onde você começa a deixar o evangelho de lado e se tornar um falso mestre, que fala para as pessoas o que eles querem ouvir. E aí você vê, uau, o que significa isso? Que eu tenho que aprender a pregar o que muitos não vão querer ouvir. Vira um pouco, né, dessa questão do evangelho da graça, que tudo pode, tudo é lícito. Não, Jesus te ama, vai lá. Exatamente. Deus te aceita do jeito que você é, então você pode. E é exatamente isso que Paulo fala em Judas capítulo 1, que tem falsos mestres pregando e distorcendo a graça de Deus para dar uma desculpa para as pessoas viver as suas vidas imorais. Vocês podem ir lá ler, tá na Bíblia, Judas capítulo 1. E também fala sobre isso em 2 de Pedro capítulo 2, capítulos que eu tenho mencionado muito desses. Fala assim, olha, diz que falsos mestres têm se levantado e eles têm enganado aqueles que estão quase fugindo do pecado. Fala de pessoas que conheceram a verdade de Cristo e começaram a fugir do pecado, e que esses falsos mestres ensinaram algo para eles que os conduziram a voltar à sua vida de pecado. E sabe que Pedro fala? Pedro fala, teria sido melhor essas pessoas nunca conhecerem o evangelho de Cristo do que ter conhecido ele, começado a deixar o pecado para trás e depois voltar ao pecado. E aí no final diz, e aí você faz verdadeiro o provérbio, que o cachorro voltará, Salmo, que o cachorro voltará para seu vômito e o porco para sua lama. Por causa de quê? Desse evangelho falso que ensina as pessoas que tudo pode, e está nas escrituras. Isso estava lá no tempo de Paulo, está no tempo de hoje. Então, um grande trabalho é ensinar para as pessoas que esse não é o verdadeiro evangelho. Então, aqui é como quase que a gente está tentando falar para as... É como que a gente está tentando reensinar as pessoas. É muito mais fácil, por exemplo, com aquele egípcio que eu estou ensinando, Que nunca conheceu. E começa a se deslumbrar e falar, porque sabe que ele tem? Ele viu respeito. Ele me respeitou muito pelo amor e zelo que eu tenho pelo Senhor. Porque o muçulmano também tem muito zelo pela sua religião, por a santidade deles, que é muito, muito distorcida. Mas ao mesmo tempo, quando ele viu a minha dedicação, porque o que acontece? Eu estava nesse hotel lá no Egito e eu orava por ele todas as manhãs, porque eu sabia que ele estava lá todas as manhãs. Eu acordava às 4 horas da manhã, que eu tinha um companheiro de quarto lá, que eu discipulava, né? Que agora o pastor Lucas está discipulando. Eu tava lá com ele, ligava o banheiro, começava a orar. E eu falava, Deus, abre os olhos desse jovem. Me dê uma oportunidade, eu quero sair do Egito com uma vida, Senhor. Porque com uma pessoa o Egito pode ser alcançado. E o que eu fazia? Eu ia lá embaixo, ele ficava na recepção, na frente estava um café. Eu sentava lá, abria minha Bíblia, fazia meu devocional aí. Até que um dia ele falou, hey, Sahbi, amigo, né? Eu comecei a aprender um pouquinho de árabe quando estava lá para poder comunicar com eles. Sahbi, come. E ele falou assim, what are you doing? O que você está fazendo? Né? E eu falei para ele, porque ele falou, why do you wake up so early? Por que você acorda tão cedo? Eu falei, para buscar o Senhor, para ler a Bíblia. Porque quando nós buscamos, o Senhor fala conosco. Ok, eu comecei. Aí eu tenho até um áudio. Fiquei lá 18 minutos com ele e o outro, pregando e falando para eles sobre o evangelho. Eu conheço um pouquinho da religião muçulmana, então eu consegui também conversar de uma forma que ele entendesse, mas foi muito mais fácil. Você tinha que ver o brilho nos olhos dele, porque ele mal sabia a religião dele, eu sabia quase mais do que ele, e ele nunca tinha ouvido realmente o que é o evangelho. Então, quando eu comecei a ensinar para ele, uau, esses princípios fazem sentido para mim. Isso que eu quero. Né? Um evangelho onde a gente vive de uma forma santa e também temos uma intimidade com aquele que é santo. Então, essa é a grande diferença, né, entre aqui e lá.
Você chegou a falar de Papai Noel, eu lembrei que o pastor Cris, ele contou pra gente que ele não comemora Natal, né? Exatamente, sim. Como que você comemora Natal, não comemora mais? Não, a gente comemora as festas bíblicas, então a gente faz a festa de tabernáculos todo outubro, né? Essa é uma convicção e revelação que o Senhor trouxe para o pastor Cris e o pastor Lucas e tem nos ensinado, e quando eles me ensinaram, mesmo eu tendo uma cultura onde eu comemorava muito, quando eles me contaram tudo, né, de uma forma profunda, para mim o que mais fez sentido, sabe? Eu vi isso realmente é bíblico, e se eu renunciei tudo que eu tenho renunciado, e para mim isso vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Renunciar. E enfim, a gente vê muito isso. Ele tem muito mais domínio, também o pastor Lucas, para falar disso, né? Se eu começasse a falar, não sei se vou conseguir. Acredito que seja novo para você, né? Sim, exato. Eu ouvi, coloquei a prova, mas ainda, e essa é uma outra coisa, assim, eu também sou humilde para dizer, olha, nisso, para eu poder ensinar, não tenho me aprofundado. Agora, eu aprendi, e o que eu fiz foi colocar a prova, esse é meu papel. Agora, aprender, colocar a prova e ensinar são 3 coisas diferentes. Então, mas a gente comemora a festa de tabernáculos, a coisa mais linda do mundo. Exatamente. Com Foi certeza. o primeiro ano de Pode Crer, inclusive a gente recebeu o pastor Cris Duran. Então, se você ficou curioso com essa história e muitas outras, vai lá, dá uma conferida. Aproveita e deixa o seu like, se inscreva no nosso canal também e as nossas redes sociais, podecrer.ofc, tá? David, eu tenho umas curiosidades que eu gostaria de saber. São curiosidades mesmo que eu acredito que quem tá assistindo também possa ter. Como você lida com a saudade da família? A distância. Agora, não tão distante assim, porque eles estão aqui do lado, na Argentina, né? Sim. Mas como é que você lida com a saudade? Então, eu realmente acho que por causa do meu chamado, não sei se dizer que Deus me deu essa graça, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que não sentia muito saudades das pessoas. Eu amo muito. E quando eu estou com pessoas, eu sou muito presente. Só que desde minha infância eu mudava muito, todo ano mudando para uma nova escola, novo lugar, né? Por causa de dificuldades financeiras na minha família. Quando meus pais se separaram, né? Eu fui aqui com minha mãe, fui ali com meu pai, depois fui aqui com meus tios. Depois mudei para Colômbia, morei um ano em Colômbia, morei em Argentina, morei em Brasil, já morei em Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro. Então eu estou muito acostumado a conhecer pessoas, criar relacionamentos profundos, ir para um novo lugar e conhecer essas novas pessoas. Acho que é o coração evangelista que eu tenho, onde eu olho para frente e assim, por exemplo, estou indo para Paraguai agora e eu tenho conversado com a Esther sobre isso, né? A gente acabou de noivar. É claro que vai bater muitas saudades, só que ao mesmo tempo eu tenho falado para ela, Esther, no lugar da gente sentir essa falta um para o outro, pensa em quantas pessoas vão receber. Porque nosso relacionamento vai ser baseado muito em missões. Então, Deus está preparando o coração dela e o meu para as missões. E vai ter momentos onde a gente vai juntos, vai ter momentos onde vai ser eu aqui e ela sendo enviada para fazer outra coisa. Então, a gente tem que se preparar para isso. E o meu coração se enche com compaixão e eu me importo com essas vidas que estão na minha frente, onde eu posso ir. Então, as saudades, na verdade, para mim, com meus pais e tudo isso, eles não não uma saudade que gera muita tristeza em mim ou bate. Eu amo meus pais, acho que com as redes sociais e com o celular ajuda muito. Mas, por exemplo, tem 8 anos que eu não vejo meu pai. Estava falando com ele ontem, falando, filho, você tem que vir, tem que trazer Esther e tudo. Mas tem 8 anos que eu não vejo ele. Com minha mãe, tinha uma época onde eu não vi ela também por 4, 5 anos. Agora ela tem conseguido vir me visitar várias vezes no Brasil. Ano passado eu fiquei internado, né? Fiquei muito doente. Ela veio e ficou comigo um mês e tal. Mas realmente, assim, as saudades não é algo que bate muito em mim. Acho que algo que Deus me deu para o chamado. Graças a Deus. Eu falo, nossa, se eu lutasse com isso, já era para mim. Porque eu já vi, por exemplo, tem uma prima que ela luta muito com saudades. Então, quando a gente estava lá em Miami, a gente morou juntos, e os pais dela voltaram para Colômbia, e ela chorava todo dia. Eu ouvi ela chorando, falei, nossa, tadinha. E eu lá, desfrutando demais, sabe? Então é algo que não sinto muito, para ser bem sincero. Qual foi o costume brasileiro que você mais teve dificuldade de se adaptar? Nossa. Alguma coisa da nossa cultura que pra você é... Então, acho que uma das maiores, e que a Esther sempre zoa de mim,
eu sou muito metódico, muito pontual com as coisas, sabe? E o brasileiro o brasileiro é um pouquinho mais espontâneo, né? Então, por exemplo, antes eu vi muito isso em cultos e coisas assim, que é tipo, não, deixa Deus fluir, deixa Deus... Amém, mas Cadê bora o boletim? mas bora fazer algo organizado para o Senhor, né? Então, eu creio muito no seguinte, eu creio muito que... Então, isso foi muito difícil para mim, essa parte, com certeza, assim, algo que até os pastores têm tido que tratar um pouquinho mim, porque era demais, sabe? Do fato de eu ser metódico, quando as coisas começam a sair um pouquinho da ordem, da forma, eu começo a me frustrar, começo a ficar um pouquinho chato. Então, com certeza, Deus tem tratado isso em mim. Mas é isso que eu sempre falo assim, a gente tem que preparar com toda excelência para o Senhor, e depois disso, se Ele quer bagunçar, ou se Ele quer ir de outra forma, né? Bagunçar assim não bagunça as coisas, mas se Ele quer mudar os planos, que Ele mude. Mas que a gente nunca fala, entregue algo mal feito para o Senhor, de qualquer jeito. E colocar nele uma responsabilidade que Ele entregou para nós. Ele nos enviou a preparar o culto, preparar a palavra, preparar o louvor, e aí a gente vai e fala, não, Deus, faz você. É claro, muitas pessoas acham lindo, né? Mas eu falo assim, Deus, vou preparar meu melhor e faz o que você quiser. Toma, te entrego minha oferta, agora faz o que você quiser com Isaac. Né? Então é isso. Tem algum momento de muita dificuldade assim, que você passou, que você vê que foi Deus que te sustentou? Com certeza. Quando eu estava em Curitiba, quando eu estava em Goiânia, eu estava muito sozinho, muito sozinho. Eu lembro que quando eu saí de Curitiba e fui para Goiânia, eu cheguei em Goiânia com R$ 43. Tipo, eu tinha dinheiro para pagar a passagem, pegar um Airbnb para 2, 3 dias. Só que sempre onde eu ia, né, onde eu vou, as pessoas abriam as portas para mim. Eu sempre vi isso, né, desde quando eu fui para Miami, porque eu falei para vocês que eu fui com meus tios. Só que rapidamente eles voltaram para Colômbia. Eu fiquei em Miami. Eu fui indo de casa em casa, quem abria as portas para mim. E eu sempre fui um menino que acreditava muito nisso. Deus, se aqui você me chamou para estar, você irá me sustentar. E sempre vi essas portas se abrindo. E então, para mim, assim, quando eu estava em Curitiba, em Goiânia, um pouquinho dessas histórias que já contei. Quando eu estava... para mim, talvez a maior dificuldade para mim foi o começo de Goiânia e o começo de Curitiba. Onde você chega completamente na fé, você não conhece ninguém, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, algo que não tinha lá nessa época, quando eu vejo as coisas meio que caindo, talvez planos, como se diz isso, empresariais, ou enfim, todas essas coisas que a gente levanta, quando eu vejo que isso não está dando certo, que algo deu errado, que teve algum problema, como é bom saber que se eu olho para trás, eu tenho pastores que estão aí prontos para me segurar, para me ajudar, para me aconselhar. Que quando eu vou com o pastor, quando eu falo com o pastor Lucas, sabe, eu dou para ele todos os meus problemas, eu falo, pastor, tá passando isso, isso e isso. Ele começa a me aconselhar e então é muita bênção isso. Brasil ou Argentina? Não, Brasil, com certeza. Aqui o microfone que eu acho que deu ruim no cabo desse aqui. Brasil ou Argentina, né? Você perguntou. Brasil, com certeza, assim. Horrível. Brasil, vou falar Brasil aqui, porque senão já era pra mim. Brasil, gente, não, tô brincando. Eu tenho muito carinho e compaixão por essa nação, sabe? Pelo Brasil. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Você tem sangue argentino, mas, né? mas isso é muito, assim, secular, sabe? Realmente, por causa do propósito, sabe? Eu sempre digo assim, eu creio que eu tenho uma mensagem para o Brasil, que Deus me trouxe para dar uma mensagem para o Brasil. E da mesma forma que eu creio que o pastor Lucas e o pastor Cris têm essa mensagem, carregam uma mensagem. E Deus trouxe o pastor Cris da França para vir para o Brasil. O pastor Lucas estava morando anos e anos e anos na Europa e trouxe ele para o Brasil. Eu estava nos Estados Unidos, me trouxe para o Brasil. Então eu acredito que existe um propósito e eu sei que do Brasil começará a brotar esse avivamento e levantaremos pessoas para levar esse avivamento até as nações. E já está acontecendo. O avivamento, ele aconteceu na minha vida, tem acontecido nas vidas das pessoas que eu conheço e está indo para Paraguai.
tem ido um pouquinho para Egito. Então essa obra, é por isso que eu estou aqui. Então eu tenho muito carinho pelo Brasil e acredito no chamado que Deus tem para essa nação. Amém. Será que meu microfone tá bom? Voltou? Versículo favorito. A gente já tá no ping-pong? Eu achei que já Ping-pong. tava. Ah, então tá bom, então segue. Versículo favorito. Nossa, tem tantos. Acho que eu tenho muitos capítulos favoritos da Bíblia, né? Mas um que eu, assim, tem sido guardado muito no meu coração é João 14:21, que diz, Jesus fala para os discípulos, aquele que guarda meus mandamentos é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. Mas eu amo isso porque, como vocês falaram, talvez vocês viram, eu tenho uma paixão gigante pelas Escrituras. Eu amo os mandamentos do Senhor. E esse é um verso que eu ensino muito para jovens e para as pessoas. Então, eu amo esse verso, eu sempre ensino ele. Mas outro também, que também eu ensino muito, que é um pouquinho mais pesado, né? É do Mateus 7:20, onde eles dizem, Jesus fala, muitos virão até mim e dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não produzimos sinais e maravilhas em teu nome, não libertamos pessoas em teu nome, e eu direi para eles, afasta-se de mim, pois eu não os conheço. Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai herderá o reino dos céus. Então, porque eu falo que é um favorito, porque se você pergunta para qualquer dos jovens do nosso ministério, você vai para qualquer pregação que a gente tem, OC Youth, né, o Online World Church Youth, você vai para qualquer dessas pregações, você vai ver eu pregando isso, falando isso, porque é a realidade que vai acontecer. E eu estou tentando falar para as pessoas que não seja você, que vai dizer Senhor, Senhor. Então acho que esses dois são os meus preferidos. Sua comida Obrigado. brasileira favorita, Mati? Pão de queijo, feijoada, brigadeiro. Difícil. Acho que falar churrasco não vale, né? Porque, assim, nossa, churrasco é bom demais. E eu vou... Churrasco brasileiro. Churrasco do Pastor Lucas. Vocês não têm noção. É diferenciado demais, assim. Ele faz muitos molhos bons. Ele tem o dom. E o Fábio também. O Fábio, goleiro do Fluminense, a gente tá discipulando ele, né? A família dele tem sido bênção. Amém. E ele também faz. Fábio, você faz um churrasco incrível. Então você é mais inclinado pra torcer pro Fluminense aqui no Rio? Agora eu sou torcedor. Onde Fábio vai, eu vou torcer. Né, pastor? Então tá bom, né? Sim, sim. Um sonho. Sonho? Parece muito clichê, mas assim, missões. Com certeza. Quando o Senhor falou pra mim que é tempo de ir pra Paraguai, eu pulava no meu quarto e falei, Senhor, finalmente, assim, chegou a hora. Meu sonho é viver isso, porque o sonho de Deus, né, pra mim, eu sempre falo assim, se o nosso desejo nessa terra é viver o que ela tem para nos proporcionar, que é de boas, né? As riquezas que Deus pode nos proporcionar, a diversão, enfim, tudo isso até faz parte do plano de Deus para muitas vidas, né? Precisamos de pessoas que vão financiar as missões, né? Precisamos de pessoas que vão ter essas condições, precisamos também de nos divertir, mas se é isso que nós desejamos, é melhor morrer. Porque nos céus é onde a gente vai ter as maiores riquezas, a maior diversão, maior tudo isso. Então, isso é muito bom, mas o maior propósito que temos nessa terra e a razão por ficar é a mesma que Paulo diz. Falou, eu prefiro ir com o meu Senhor, mas por causa de vocês eu fico. Então, meu maior sonho, por longe, é pregar o evangelho às pessoas e eles receberem esse evangelho, né? Muitos não receberão. Mas com certeza é o que eu queimo para ver isso. É um evento da Bíblia, algo que aconteceu na Bíblia que você gostaria muito de ter presenciado, de ter visto ao vivo. Uau, isso é uma boa pergunta. Eu acho que eu gostaria de ter lutado com Davi. Eu acho ele muito massa, né? Quando eu era mais jovem, né? Eu gostava muito de brincar assim de soldado e todas essas coisas. Então, muito tempo eu falava, que legal seria estar com Davi. Mas com certeza, assim, algo que eu gostaria viver é ver o mar se abrindo. Acho que isso deve ser algo muito grandioso. Muito grandioso. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Uau, que pergunta boa. O
que será que ele vai falar comigo quando ele... né? O que eu mais quero ouvir dele é bem feito, servo bom e fiel. Acho que o primeiro que eu falo, meu amado, chegou o nosso tempo de estar juntos. É o maior desejo meu. Amém. Amém. David, foi muito... Eu tô me segurando muito para não te chamar de Davi. É Davi. Mas, né, Davi, David, o que você quiser, de boas. Não é Davi? É porque meu pai me chama... Não, meu pai me chama Davi e minha mãe, David. Então eu segui. Então, assim... seu pai e você seguiu sua mãe. A gente chamando ele cada um de um jeito, mas tá tudo certo. Foi um prazer te receber aqui no Pode Crer. Muito obrigado. Eu desejo do fundo do meu coração que muitos outros jovens sejam levantados com o mesmo Glória amor a que Deus. você tem Com certeza. pelo Senhor, e que você continue discipulando muitas pessoas e que essa missão no Paraguai seja uma bênção, que você e a Esther sejam Glória a um Deus. casal abençoado e que colham muitos frutos bons Obrigado, no reino de Deus. obrigado. Muito Foi um prazer te obrigado. receber aqui. Igualmente, E ver esse igualmente. seu amor por Jesus. Amém, E glória a quem Deus. você quer ver aqui no Pode Crer? Quem que eu quero ver no Pode Crer? Eles estão falando o Fábio aqui. O A Esther, o Fábio. Fábio, Esther. Ah, sim. Pastor Lucas também tem muito trabalho. Ele fala, não. Com certeza. Posso falar algo? Claro. Vocês falam sobre discipulado e tudo isso, e muitas pessoas perguntam, né? Como que eu faço para ser discipulado? Se vocês não têm alguém cuidando da sua vida, você pode ir na minha bio, no meu Instagram, e lá você vai ver algo que fala assim, você quer ser discipulado? E vai ter uma aba lá que você pode entrar. Se você é jovem, você pode entrar a fazer os estudos que a gente faz e passar pelo Step 1, até os adultos vão passar aí pelo Pastor Lucas e vai ser bênção demais. E nós temos um carinho enorme para cuidar de vidas. Então, eu convido vocês aí a fazerem parte. E meninas, muito obrigado. Tem sido um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês. E obrigado pelo espaço, né? O pastor Lucas realmente falou que aqui é bem tranquilo para falar aquilo que, né, realmente o Senhor tem colocado nos nossos corações. E agradeço por me fazer sentir à vontade. Então, Amém. obrigado. Eu continuo te abençoando. E você que Obrigado, está nos obrigado. acompanhando, depois de conferir esse podcast, vai lá conferir o podcast do Pastor Cris Duran, se inscreve no nosso canal, continue nos acompanhando para que a gente esteja juntinhos aí no decorrer de 2025, que seja um ano abençoado para todos nós. Um beijo e até o próximo Comenta aí episódio. quem você também quer ver aqui no podcast. A gente tá de olho. E a gente corre atrás. Falou.